no caminho da seca. Mesmo no cenário mais otimista e menos provável, com chuvas torrenciais frequentes, será preciso reduzir o consumo de água nas casas dos paulistas. Isso porque o principal reservatório do estado de São Paulo, o Cantareira, está à beira do colapso, e a água que o reabastece não é o suficiente nem para suprir a demanda diária. A conta não fecha. A reserva hídrica de uma cidade pode ser comparada a uma conta bancária. O que tem guardado é a poupança. A chuva que reabastece é o salário. O que se consome são os gastos. E o volume morto é o cheque especial, acionado quando se entra no negativo e usado em emergências. Desde maio, o sistema Cantareira, o principal de São Paulo, entrou no cheque especial e não deve sair tão cedo, pois o que tem entrado de chuva não supre a demanda. Em janeiro de 2014, a capacidade de armazenamento do sistema Cantareira era 982 bilhões de litros. Em 16 de maio de 2014, foi liberada a captação da primeira cota do volume morto. Em junho, a conta entrou no negativo com a tirada de água do volume morto. Em 24 de outubro de 2014, foi liberada a captação da segunda cota do volume morto. Em março de 2015, é quando deve se esgotar a capacidade da segunda cota, se continuar a chover pouco. Existe ainda uma terceira e última cota que pode ser acionada. Cada novo volume morto eleva a quantidade de água que se pode captar. Na prática, porém, é como se aumentasse o limite do cheque especial. Sobe o crédito, mas a dívida cresce. Em 15 de maio de 2014, o volume de água disponível para a captação eram 80 bilhões de litros. Em 16 de maio de 2014, com a adição da primeira cota do volume morto, o volume passou para 262,5 bilhões de litros. Em 24 de outubro de 2014, o volume era de 133 bilhões de litros. Em 23 de janeiro de 2015, o volume era de 53 bilhões de litros e esse valor subiria para 94 bilhões com a liberação de uma terceira cota. O que ocorrerá com a reserva em 4 cenários possíveis? Primeiro cenário, muito pessimista. Se chover diariamente em média 2 milímetros, que significa um chuvisco diário, mais 75% abaixo da média histórica de janeiro, e cada morador da Grande São Paulo não economizar nada, a reserva atual de água se esgota. Segundo cenário, pessimista. Se chover diariamente até abril, em média 4,3 milímetros, que significa uma chuva moderada, mas ainda 50% abaixo da média histórica de janeiro, e cada morador da Grande São Paulo não economizar nada, a reserva atual se esgota. Terceiro cenário, otimista. Se chover diariamente até abril em média 11 milímetros, que significa chuva forte e 25% acima da média histórica de janeiro, e cada morador da Grande São Paulo economizar 76 litros, o equivalente a 60% do consumo total, a reserva atual de água não se esgota e em um ano conseguirá repor o volume morto. Quarto cenário, muito otimista. Se chover diariamente até abril em média 17 milímetros, que significam temporais frequentes e o dobro da média histórica de janeiro, e cada morador da Grande São Paulo economizar 76 litros, equivalente a 60% do consumo atual, a reserva atual de água não se esgota e ainda chegará a 70% do nível original até o fim deste ano. Por que chove na cidade de São Paulo, mas não no Cantareira? Massas de ar úmido esbarram na ilha de calor que se forma ao redor da cidade. Um casulo quente de poluição e prédios que esquenta o ar e o joga para cima, onde ele se condensa em nuvens carregadas de chuvas.
Em situação normal, as chuvas sobre a reserva se originam por ela estar na zona de convergência do Atlântico Sul, uma área cheia de nuvens que costuma se estender da Amazônia até o Sudeste. Mas pelo segundo ano consecutivo, a zona de convergência do Atlântico Sul está fora de posição. Foi em direção à Bahia em vez do Sudeste.